Gênesis 2:18 diz assim, eu vou ler na minha versão, depois a gente lê todos juntos ali. A minha versão NVI diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No Data Show diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Pastor Lediel, que palavra é essa idônea? Idônea significa que lhe seja adequada, perfeitamente encaixável, funcional. É isso que significa a palavra idônea. E claro, nós vamos falar de casamento, e eu fico feliz que tem solteiros aqui também, porque todas essas palavras é para você que está sozinho, mas que deseja edificar um lar bem estruturado, que a gente precisa aprender, melhorar e crescer muito. Eu gostaria de começar com uma história que aconteceu com um casal lá da minha terrinha, lá do norte de Minas Gerais, onde eu nasci. Norte de Minas Gerais, povo bem simples, mas um grande mercado fez uma promoção que na milésima venda daquele mês, a pitaria, o caixa, e quem estivesse passando ganharia um cruzeiro acompanhado. E daí tinha um senhorzinho passando lá, uma margarina, passando um pãozinho, e de repente, ele ganha o cruzeiro. Eles entregam aquele folder, né, com todas as fotos daquele grande navio, daquele cruzeiro, né, as passagens ali todas de graça, mas esse homem ficou muito feliz, correu para casa e mostrou para a mulher dele, nossa mulher, que coisa boa, nós ganhamos, olha só isso. E daí a mulher ficou preocupada, mas homem, a gente não pode ir num lugar desse. É só gente chique, é só gente rica, como que nós vamos num cruzeiro? Não, a gente tem que ir, tem que aproveitar. E ali ficaram discutindo. Daí olharam as fotos daqueles restaurantes, dentro daquele grande navio, aquele cruzeiro. Eles olharam e falaram, imagine quanto que deve ser uma refeição num lugar desse, é caríssimo. Não tem como a gente ir. Não, mas nós ganhamos, vamos vender? Não, nós vamos. Decidiram que ir. E daí eles planejaram tudo. Já que são 5 dias de viagem, nós vamos levar dentro da nossa bolsa térmica, pão com presunto e umas bananas. Todas as refeições nós vamos levar, e na hora das refeições, a gente vai para o quarto, a gente come e vamos aproveitar. E assim eles fizeram. Primeiro dia, quando deu a hora da refeição, os dois saem escondidos e foram para o quarto e dá-lhe comer pão com presunto e uma banana à noite. Segundo dia, terceiro dia, já não queria mais nem ver aqueles pão que já estavam endurecendo. No quarto dia, foram empurrando. No quinto dia, não comeram. Mas no quinto dia, ele já tinha feito algumas amizades, e um dos amigos perguntou, me diga uma coisa, vocês nunca sentaram na nossa mesa? Qual mesa vocês estão sentados naquele restaurante? Olha, já que você é nosso amigo, a gente vai contar para vocês. Nós somos pobres, nós somos lá do norte de Minas. Lá onde se fala uai, se fala tem, assim, a gente não tinha dinheiro para pagar essa refeição aqui. Quando o amigo olhou aquilo, ele falou, não acredito. Você não sabe que aqui dentro é tudo free. Aonde que você vai, qualquer restaurante, nos bares, qualquer lanchonete, aqui é tudo free, está tudo incluso na viagem que vocês ganharam. E eles saíram muito aborrecidos e muito chateados daquele cruzeiro. Pastor Lediel, o que isso tem a ver com a Bíblia, o que isso tem a ver com o casamento? Tudo. Porque tem um monte de gente que embarca no casamento sem conhecer como as coisas funcionam e acaba perdendo as melhores coisas da viagem a dois. Acaba se frustrando, acaba se complicando, acaba fazendo tudo errado, trocando os pés pelas mãos e não desfrutando o que Deus gostaria que nós desfrutássemos. O versículo que nós lemos está bem claro. O versículo que nós lemos diz que Deus, não foi o pastor, não foi um anjo, Deus. Ele viu o homem sozinho no Éden, que era a criatura dele, e tudo que ele havia criado era bom, quando criou o homem era muito bom. O que Deus percebeu que não era bom, que o homem estivesse só, e por isso fez a mulher
uma ajudadora que lhe fosse idônea, alguém que o completasse perfeitamente. E daí eu pergunto algo lógico para vocês. Deus pode fazer algo ruim? Deus pode fazer algo para a nossa tristeza, para o nosso desprazer? Deus pode fazer algo que é para nos colocar para baixo e destruir com a nossa vida? Claro que não. Mas, pastor Lediel, então por que a nossa sociedade não quer casar, repudia casamento? Por que a nossa sociedade, pastor Lediel, fica dizendo essas frases negativas que quem se casa está se enforcando? Essas frases de que casamento tem duas alegrias, quando entra e quando sai. Já ouviu essas coisas, não ouviu? Pois é, mas são pessoas que entraram nesse cruzeiro sem saber como as coisas funcionam e acaba frustrado. Porque quando nós vivemos o matrimônio, o casamento, conforme as instruções de quem o criou, você pode ter certeza, vai funcionar, vai dar certo e você vai poder viver abençoadamente nessa relação. É a mesma coisa você pegar qualquer criação humana. Você pega um celular, leia, tem alguma dúvida? Leia o manual. Leia o manual do seu carro, leia o manual do seu eletrodoméstico, você vai saber muitas coisas que não sabia e o funcionamento dele vai ser da melhor maneira possível. O problema é que tem um monte de gente casando sem dar a mínima para o Criador. A mínima, porque Deus diz como que funciona essa história de duas pessoas se juntarem. E por isso, eu gostaria de falar aqui de 3 pontos que você precisa estar ligado. Você casado e você solteiro que vai casar, eu queria que você estivesse muito atento para 3 verdades. Primeira verdade, você precisa entender princípios do casamento, as verdades do casamento, verdades importantes, e eu coloquei entre aspas aqui, que talvez até agora você não deu muita importância. Você precisa entender. A Bíblia nos diz em Provérbios 4, versos 5 e 6, diz assim, ó, procure obter sabedoria e entendimento. Procure, ou seja, se esforce para obter sabedoria e entendimento. Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Quando eu falo sobre isso, que nós precisamos entender verdades importantes sobre o casamento, algumas coisas você precisa entender a respeito desse assunto. Primeiro, estão atentos? Primeiro, entenda que você casou com alguém que tem um passado. Você não casou ou não vai casar com alguém que não tem história, alguém que não tem um passado. Muitas pessoas, eles esquecem que a pessoa que nós estamos casando, ela tem uma vida antes do casamento. E aquela vida moldou quem ela é até aquele momento. Por exemplo, aquela pessoa, ela vivia num universo completamente diferente. E parece que o namoro e o noivado, não sei o que essas pessoas ficam fazendo namoro e às vezes noivado, que não procura conhecer bem quem é o fulano e quem é a ciclana. E é só love para cá, é só love para cá, é meu amor para cá, meu amor para lá, é o WhatsApp para cá, é beijinho para lá, e é um romance maravilhoso que tem que ter. E chega o grande dia, que dia lindo, o dia que se casa, um dia que se chega diante de Deus, olhando no olho, dizendo, até que a morte nos separe, prometo te amar, te cuidar, te zelar, e assim por diante. É amor para lá e amor para cá. Só que, quando eles vão para a casa deles, a Maria, que casou com o João, percebe que ele está entrando em casa com um sapato que veio da rua. E ela foi criada de uma maneira totalmente diferente. O contexto dela era simples. Chegou em casa com o sapato da rua, tira, deixa na porta, para você não sujar a casa. O pau pegou. Primeira vez que o João entrou na casa, o sapato sujo. Tem gente rindo porque está se identificando aí, né? Mas ela nem parou para pensar que isso podia acontecer. E eles não estavam preparados para isso. Eu conheço um casal que a primeira grande briga deles, sabe foi por quê?
Um queria colocar o vinagre na geladeira, o outro no armário. Não, porque na minha casa o vinagre na geladeira. Não, na minha casa no armário. Coisa que acontece. Você já viu aquela história? O João viu o amigo dele no trabalho, fazia anos que ele não via, o cara passou lá e ele disse, cara, vamos almoçar lá em casa. E o João chegou com o cara para almoçar sem avisar a esposa. Mas na casa do João, comia 10. E era, quem chegasse lá, pegava um prato e estava na boa. A Maria não, criada numa casa de 3 pessoas, era tudo regradinho e contadinho. Mais uma briga para conta. O pau pegou. A casa do João, ele cresceu vendo todo mundo brincar e fazer piadinha com o outro. O próprio pai do João pegava a mãe dele, que era meio gordinha, e dizia, minha fofinha, vem cá. E teve um dia que o João agarrou a esposa e disse, minha fofinha. Essa mulher ficou louca de braba, porque entendeu que estava chamando ela de gorda. Não aceitou isso. Um outro contexto ainda, o João, ele gostava de guardar todo tipo de entulho. E tem muito homem que faz isso. Vê um pedaço de cano jogado lá, opa, mas isso aqui pode servir daqui a algum tempo, e guarda. Não, esse arame um dia vai ser útil. O cara começa a guardar um monte de coisa. Mas a Maria foi criada numa casinha pequena. Tudo era muito bem organizado e aquilo que não precisava é descartado, passado para frente. Ou seja, por que eu estou falando dessa história do João e da Maria, que talvez é o Lediel, é o Pedro, é o Roberto que está aqui, é a Joana, né? Talvez seja nós. Mas para nós entendermos que nós estamos casando, e nós casamos com alguém que tem passado. E esse passado influencia a visão de mundo, a visão familiar, a visão de casamento dessa pessoa. E se nós não estivermos preparados, para quê? Para que quando esses 2 universos se juntarem, cada um ter que abrir mão um pouco para fazer a coisa funcionar, ela não vai funcionar, ela vai dar errado. Por exemplo, as pessoas, além de não entenderem que são universos diferentes, se esquecem que muitas coisas na criação e a influência direta dos pais interferem no caráter, nas características daquela pessoa. O João, por exemplo, ele foi criado, quem sabe, por uma mãe super protetora. Se esse menino se arriscasse a subir numa árvore, ele era repreendido. Não sobe aí que você vai se machucar. Esse homem, quando crescer, ou ele vai extrapolar, se arriscar e tentar fazer tudo o que não fez na vida, ou ele vai se acovardar diante das dificuldades da vida, ou diante das novas tentativas que precisa ter. Só que a esposa, ela não está entendendo isso, e não parou para pensar no tipo de influência que a mãe do João teve sobre ele. E daí ela fica, mas esse homem é um covarde mesmo, mas é um banana, não toma posicionamento na vida, e acaba ofendendo o homem. Talvez o marido ou a esposa, ele pode ser criado por uma mãe ou um pai muito perfeccionista. Aquelas mães que vão medir, se a dobradura da fronha do lençol está correta. Tem gente assim. E se não está, leva bronca. Vai gerar um homem que todo tipo de correção, para ele, é entendido como crítica. Uma mulher que é entendido como crítica. Tem lares, por exemplo, que a criação é extremamente ativista. A mãe pega aquela agenda do filho e, além da escola ser de manhã e à tarde, ele tem à noite curso de inglês, no outro dia escolinha de futebol, no outro dia curso de informática, ou seja, o tempo todo aquela loucura. Na vida, quem sabe, da Maria, mas na vida do João era diferente. Na vida do João, todo dia ele sentava para tomar chimarrão ao redor, quem sabe, do fogão a lenha, e rir, e contar histórias, um momento em família. Como um teve e o outro não teve, quando se juntam, dá aquela explosão. Teu cônjuge tem passado, você precisa parar para entender o passado dele. Você já se perguntou sobre a influência que os irmãos do seu cônjuge tiveram sobre ele? Se, por exemplo, o teu cônjuge, ele é filho primogênito, o primeiro, é bem provável que ele recebeu muito incentivo, seja
os primeiros passos, seja os primeiros desafios da vida, e tende, isso aqui não é 100%, mas a grande maioria dos filhos primogênitos, eles se tornam mais dominadores, controladores, sabe dar o primeiro passo. Se é um filho do meio e os irmãos estão próximos, a psicologia diz que esse camarada, ele vai ser mais altruísta do que os outros, porque ele vai ter que sempre estar ali fazendo um jogo para ceder para o irmão mais velho ou para o irmão mais novo, vai ser mais bondoso de coração, mas, consequentemente, quando adulto, ele às vezes vai se calar mais, vai evitar briga, porque ele cresceu nesse contexto. E se é o caçula? O caçula, geralmente, ele recebe, é o xodózinho, recebe a atenção de todo mundo. Todo mundo olha para o caçulinha e brinca, é a coisa mais linda, os irmãos mais velhos também. E se o teu marido ou a sua esposa cresceu como caçula, é bem provável que ele tenha uma necessidade maior de ser o centro da atenção do que os outros. São coisas que a vida vai mostrando. E a gente, muitas vezes, não para pensar que é uma grande verdade. O nosso cônjuge, ele tem um passado. E a gente precisa parar para entender isso. Eu preciso parar para ouvir a história a respeito da minha esposa quando ela era criança, quando era adolescente, o que ela passou, o que ela viveu, porque isso vai sim ter grande influência na vida do cônjuge e na saúde do casamento. Sem falar nas lembranças que podem ser traumáticas de coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, uma vez, Joana tinha 9 anos e o pai prometeu, depois do trabalho, papai vai chegar e nós vamos juntos sair para tomar sorvete. E Joana ficou esperando o papai. Ela tinha 9 anos, mas passou 1 hora e o papai não veio, 2 horas, o papai não veio, 3 horas, o que ele tinha prometido não veio, 6 horas depois, o papai chega em casa bêbado. Ela fica muito triste e desapontada com o papai. Depois de casada, o marido combinou o jantar com ela, mas ele liga dizendo, olha, estourou o pneu do carro, vou ter que ir lá no borracheiro, vou atrasar, não sei se vai dar. E daí quando ele chega, ela joga todos os venenos que estavam ali dentro daquele coração sobre ele. Por quê? Ela não estava gritando com o marido, ela estava gritando com o pai, e na mente dela, quem sabe, quis fazer com que todos os homens fossem iguais. As lembranças do passado também interferem na nossa vida. É por isso que a Bíblia vai dizer, gente, busque o entendimento, inclusive nos relacionamentos, no casamento, para vocês viverem bem. E o que falar, por exemplo, de nós entendermos as diferenças entre o homem e entre a mulher? Quando eu falo de diferença, por favor, entenda algo, porque agora, nessas discussão política, o que a gente vê, de um querendo falar, não, esse desvaloriza as mulheres, esse valoriza as mulheres. Então, nós vivemos em tempos perigosos, porque o machismo discriminava as mulheres, o feminismo discrimina os homens, e essa discriminação no sentido de querer rebaixar. Eu não estou aqui dizendo que o homem é diferente em honra da mulher, deve ser mais honrado que a mulher, ou vice-versa. Ei, todos nós somos dignos de valor, de honra, todos nós temos competências para sermos excelentes em várias áreas. Então, esse negócio de que um é melhor que o outro, isso tem que cair por terra. Agora, qual é o problema dos nossos dias? É o problema desse termo unissex. Tudo dá para os homens, tudo dá para as mulheres, ou seja, não tem diferença. Nós somos diferentes em muitas áreas, não em valor e não em potencial, mas nós somos diferentes. Começando pelo nosso corpo, começando pelo nosso cérebro, cada dia mais a ciência tem comprovado isso, que o cérebro dos homens, por exemplo, são maiores que o das mulheres, mas os das mulheres têm mais conexões neurais, que os homens, eles conseguem praticamente usar o cérebro, os hemisférios esquerdo e direito, uma vez separadamente. Se eu estou usando o da direita, eu não consigo usar o da esquerda, e assim por diante. As mulheres, elas conseguem fazer conexões e usar os 2 hemisférios simultaneamente. Os homens, eles têm a capacidade cerebral de uma dimensão espacial maior do que as mulheres, mas as mulheres, quando se fala em questão do hemisfério que lida com palavras, elas são infinitamente mais superiores do que nós. Diferenças.
E o que falar de outras diferenças? Diferenças da pele do homem, da pele da mulher, os órgãos do homem, o próprio intestino do homem é diferente da mulher. Coisas assim que a gente precisa parar e entender que Deus nos fez diferente, com características diferentes. E está aqui um médico que pode afirmar que isso é uma grande verdade. Nós somos diferentes uns dos outros. E nós precisamos entender essa diferença para não correr no risco de você esperar uma atitude de um amigo seu da sua esposa, ou você esperar do seu marido a atitude de uma amiguinha sua. Homem e mulher são diferentes, e nós precisamos, homens, valorizar a feminilidade das nossas esposas. As esposas precisam valorizar a masculinidade dos homens de vocês. Não tem como entrar em todos os assuntos, né? Mas quando a gente para olhar essas diferenças e são gritantes, alguns pensam, mas pastor, tá, Deus fez o homem totalmente diferente da mulher, em todas as áreas, né? Inclusive na área sexual. E a gente precisa entender isso, né? Para a mulher, sexo é afeto, para o homem é ato. Para a mulher, o sexo começa já no café da manhã, e você cantando ela, elogiando, e assim por diante. O homem pode ter uma briga às 7 horas. 7h01 ele já está pronto, se você precisar. São coisas diferentes. Nunca me esqueço, numa palestra, o pastor dizendo que ele atendeu um caso e a esposa estava indignada, porque, pastor, nós voltamos do velório da mãe dele. E quando eu estava tirando a roupa, esse homem começou a olhar para mim com um olhar estranho. Os homens têm as coisas separadas, eles agem separadamente de maneira totalmente diferente das mulheres. É assim que funciona. Por que Deus nos fez tão diferente? Deus nos fez diferente para nos complementarmos, para que nós viéssemos crescer, amadurecer, aprender a respeitar, a praticar renúncias. É isso, esse é o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque o outro, ele realmente tem exatamente o que nós precisamos para ser a melhor versão de nós mesmos. O outro vai nos ensinar a ser melhor. Só que quando nós entramos no casamento, nós precisamos entender essa verdade. Alguns entram no casamento achando que já sabe tudo a respeito do seu cônjuge, ou que não precisa aprender mais nada. E daí só aumenta as estatísticas que nós temos visto. O divórcio só aumenta, e principalmente, sabe quais anos? Nos primeiros 10 anos. Mais da metade, as últimas pesquisas dizem, mais da metade dos casamentos de hoje não vão durar os 10 primeiros anos, porque eles entram sem buscar entendimento a respeito um do outro. E quando eu falo ainda de nós procurarmos entender, além de entender que ele tem um passado, ela tem um passado e que são diferentes, nós precisamos entender que casamento não vem pronto, que o seu cônjuge não vem pronto. Esse negócio de que eu casei e agora eu vou ser feliz, não é bem assim. Quando nós paramos para conversar com os casais, e eu já fiz alguns casamentos, eu nunca vi um casal casar para se divorciar. Nunca vi. Pastor Lediel, nós estamos casando hoje, mas daqui 6 meses nós vamos romper, tá? Então nós queremos a tua bênção só para esses 6 meses. Nunca vi isso. Nunca vi. Eu vou te amar para a vida inteira, é o que eles falam. Eu vou te cuidar, eu vou te zelar. Pô, mas o que acontece no meio da caminhada? É essa falta de entendimento. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você, maridão. A sua esposa, ela quer te agradar, ela quer te fazer feliz, mas muitas vezes não sabe como. E você, mulher, o seu marido, ele te ama, ele quer te agradar, ele quer te fazer feliz, mas muitas vezes ele não sabe como. E a gente precisa procurar entender um ao outro, para que cresçam e construam um relacionamento maduro e saudável. Amém ou não amém? Ok. Então, para que isso aconteça, pratique o diálogo com respeito e maturidade. Nada de ficar acusando um, acusando o outro, jogando os podres de um, jogando os podres de outro. Diálogo com maturidade. Coloquei aqui também, nós precisamos aprender a demonstrar os nossos sentimentos em palavras e em ação. Não vai ter como entrar, mas eu sugiro vocês a ler um livro muito importante, As 5 Linguagens do Amor, de um psicólogo americano chamado Gary Chapman.
Ele vai falar que todos nós temos uma compreensão melhor do que é o amor. Algumas pessoas gostam de palavras, outras gostam mais de presente, outras gostam mais de toque, outras gostam mais de serviço, e assim por diante. Nós precisamos entender essa realidade do nosso cônjuge para fazer o relacionamento dar certo. Tiago, na palavra de Deus, ele vai dizer assim, olha, ei, sejam prontos para ouvir, tardio para falar. O ouvir é um fator extremamente importante para manter um casamento. A gente raramente quer ouvir o outro, porque nós estamos presos no egoísmo. O que importa é o que eu penso, e não o que o outro quer dizer. E aqui está o segundo fator que eu queria que vocês entendessem. Para vocês, até semana que vem, começarem a transformar o casamento de vocês, além de terem que se esforçar para entender o seu cônjuge, você precisa tirar toda a ideia de egoísmo do teu coração. E isso é você com você mesmo. Deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês. Casamento nunca foi para quem não sabe renunciar. Casamento é renúncia. Casamento é renúncia. Você está abrindo mão de viver só para você, e você vai viver também para o outro. E quando nós olhamos o que a Bíblia diz que nós precisamos considerar o outro até superior do que nós mesmos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que não tem como ser egoísta e querer manter um casamento saudável. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E isso em todos os momentos. Naquele momento da briga, naquele momento da discussão, quando você sabe que tem razão, lembra do que Jesus disse, ei, lá em Mateus 7, antes de querer tirar o cisco no olho do teu próximo, tire a trave que está no teu olho. Só que nós vivemos numa sociedade totalmente egoísta, onde as pessoas são interesseiras e entram nos relacionamentos com a intenção de ser sanguessuga, sugar, 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 sugar. Eu preciso me dar bem. O dia que eu não estiver feliz e essa pessoa não estiver suprindo as minhas necessidades, não estou nem aí como que eu vou dar um jeito nisso. Tchau para você, não me serve mais, eu parto para o próximo. Essa é a visão do mundo hoje. Só que essa não pode ser a visão no seu coração. Porque você deseja construir algo saudável, algo bom. Esse sentimento do coração das pessoas atualmente, deixa eu falar uma coisa para você bem séria, tem trazido grandes prejuízos para a família, para a emoção e saúde emocional das pessoas, e principalmente para os filhos. Eu sei que aqui tem pessoas que já estão no segundo ou terceiro casamento. Eu sei de pessoas que realmente não tinham estrutura nenhuma para levar um casamento do jeito que casaram, e isso deu errado. Mas agora vocês conheceram o Senhor. Daqui para frente, nós precisamos viver a nossa vida baseado no que o Senhor diz. E casamento é isso, um relacionamento saudável é isso. É eu abrir mão de mim mesmo. E, consequentemente, se eu levar isso a sério, com certeza, eu vou edificar um casamento feliz e vou me tornar uma pessoa melhor. O que pouco se fala é o que nós, pastores ou psicólogos, ouvimos nas terapias ou nos aconselhamentos de pessoas que passaram por um divórcio. Não foi uma, não foi duas, não foi três, eu posso, quem sabe, falar dezenas de vezes que algumas pessoas que se divorciaram, entraram no outro relacionamento, depois de uns 2, 3 anos, voltaram ali para mim, pastor. Eu era feliz, não sabia, porque essa mulher que eu estou agora é bem pior do que a outra. A gente ouve histórias como essa o tempo todo. E as estatísticas, aí não é o pastor Lediel e o aconselhamento pastoral. As estatísticas dizem que o segundo, o terceiro, o quarto casamento, ele tende a repetir os mesmos problemas do primeiro e terminar também em separação. Então nós precisamos entender que as escolhas que nós fizemos para um casamento, elas podem ser benéficas ou maléficas. Isso que eu nem entrei aqui na questão dos filhos. Porque o que
essa questão de filhos tem tirado de lágrimas de pai e mãe é um absurdo. Não é? O quanto as crianças sofrem com uma separação de pai e mãe. São centenas também de casos que a gente poderia falar. De crianças depressivas, crianças inseguras, crianças que não se sentem amadas depois de um processo de divórcio. Então, nós precisamos botar a mão na nossa consciência e remar contra as propostas do mundo. Porque as propostas do mundo vai dizendo para você, não está feliz? Não está feliz? Não é, se corrija, lute para salvar o casamento, se transforma, não está feliz? Parte para uma outra. Como se essa fosse a solução, sem medir as consequências, gente. E eu sei que é duro falar isso. Eu sei que é duro falar isso porque a nossa realidade de hoje, eu sei, acompanho vocês o tempo todo. Mas eu preciso abrir os olhos porque a nossa sociedade, através dos filmes e das novelas, tem pregado outra coisa. Por exemplo, tem um filme agora aí, não sei se está em cartaz ainda, e me falaram, eu fui ler o script ali. Um filme brasileiro, claro, produzido pela Rede Lixo. Farofeiros, acho que é Farofeiros. Farofeiros. É um filme do brasileiro que vai falar de uns casais que vão passar um feriadão na praia. O filme mostra 3 homens que vão com as suas esposas, mas é briga, é xingamento, é palavrão, é como se o casamento fosse um peso. Sabe quem é o cara mais feliz da história? É o cara que se divorciou e daí ele casou com um mulherão, aquelas que aparecem em propaganda de cerveja, e ele é o cara mais feliz. É claro que a gente ri, a gente vê esses filmes cheio de piadinha, agora no subconsciente, o que a emissora está querendo passar para você? Tá vendo, o caminho da felicidade é esse, só que aquilo ali é fake. Aquilo ali não é verdade. Aquilo ali é fantasia. A vida é ao vivo. E a gente vai colher o que nós plantarmos. Porque esse negócio de querer plantar milho e correr arroz não dá certo. Isso aí é só em Hollywood, só nas novelas. Mas a vida, meu amigo, é diferente. Na vida, você plantou, você vai colher aquilo ali. Por isso que nós precisamos entender essa realidade e superarmos o nosso egoísmo e fazermos a diferença. Todos nós temos em nós uma capacidade dada por Deus para nós lutarmos pela nossa família e pelo nosso casamento. Pastor, eu já estou no meu 3º relacionamento e agora que eu fui conhecer o manual, a vida, o que eu devo fazer? Eu sempre digo, gente, o que você viveu para trás, como era a tua vida no passado, antes de conhecer o Senhor, isso não me interessa. Agora, a partir do momento que você serve a Deus, faça disso o manual da sua vida. Viva uma nova história em Deus e construa um relacionamento com Deus. Quando a gente entende que nós precisamos vencer o nosso egoísmo, sabe aquele sentimento de vingança que só prejudica o casamento? Ele cai por terra. Ele cai por terra. Isso em todas as áreas. Também na área sexual. Porque, como nós somos diferentes, o homem teve aquele dia estressado. Ele chega em casa e ele quer ter o sexo, porque o sexo para o homem é relaxante. Mas na mente da mulher, o dia foi estressante. O que ela menos pensa é nisso. Pelo contrário, ela precisa estar relaxada para querer fazer. E daí, fica um puxando de cá, o outro puxando de lá, ninguém cede, ninguém procura entender o outro em todas as áreas da vida e o ciclo do mal perpetua. É um escolher dizer, eu vou me posicionar e vou fazer diferente. Vou agradar ele, vou agradar ela, e daí gira o ciclo do bem. Você lembra aquela história que eu contei para vocês ano passado? Do homem que liga para o amigo dele e diz, cara, meu casamento está uma porcaria. Não dá certo, essa mulher aqui, cara, eu pensei que era um anjo, mas é um demônio. Não dá. Eu estou tão indignado pelas coisas que ela andou me falando. Eu quero matar ela. Cara, você está doido, o amigo falou. Como é que você vai matar a tua esposa, cara? Vou matar ela, cara. Escuta o que eu vou te dizer, cara. Você vai matar, você está preso no outro dia. Mas, se você quer minha ajuda, eu tenho um segredo. E o amigo disse, vem cá na minha casa. Foi na casa dele, tem esse veneno aqui. Você vai colocar todo dia um pouquinho na comida dela. Só que, para que ninguém perceba que você vai estar fazendo isso, trata ela bem. Trata ela bem.
Leva o chocolate que ela gosta, chega com a flor em casa, lava a louça quando ela precisa, trata ela bem. 1 mês, pelo menos, ninguém vai desconfiar. Depois de 1 mês ela morre, meu amigo. Você está livre para viver a sua vida. Todo dia, na comida, tratando a esposa bem, vendo se todo mundo estava, tal. Quando deu o 15º dia, esse marido liga desesperado para o amigo. Cara, eu preciso de um antídoto para isso que você me deu. Como assim? Não quero mais matar minha esposa, cara. Vai se divorciar? Não quero mais separar. Como assim? Por que não? Cara, eu descobri uma mulher incrível. Só foi eu começar a fazer as coisas certas, cara, essa mulher está maravilhosa, é a mulher dos meus sonhos, cara. Quero casar com ela de novo. Como que faço para reverter? Daí o amigo do outro lado disse, cara, eu sou teu amigo. Isso aí era só uma farinha, fica tranquilo. Vai viver o teu casamento abençoado. É a gente ter a noção que nós precisamos interromper o ciclo do mal. Porque muitas vezes nós estamos apenas recebendo o reflexo do que nós estamos sendo. É a velha história, não sei se você se lembra da história, uma história que eu vi quando eu era criança, né? Da sala dos 1000 espelhos, não sei se você já ouviu essa história. Diz que um homem muito brabo e muito violento, ele, curioso, entrou na sala dos espelhos, e num tempo onde não tinha espelhos, é coisa de 5.000 anos atrás, lá no Oriente. Quando ele entra, com aquela cara braba e amarrada, ele fica indignado e ele sai dali correndo, dizendo, eu nunca mais entro nessa sala. Tinha milhares de homens indignados, malévolos, olhando para mim, não entro nunca mais. Mas entrou um homem simpático, sorridente, e quando ele saiu de lá, disse, cara, eu quero sempre voltar nessa sala. Todo mundo me sorriu para mim, todo mundo mostrou, né, um afeto para comigo. Ou seja, o que essa história tem a ver com a gente? No casamento é assim, na vida com os filhos é assim, na nossa casa é assim. Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Portanto, se você quer edificar um relacionamento saudável e até semana que vem começar a transformar o seu casamento, anule todo espírito de egoísmo que tenha dentro de você. Faça o bem e você vai se surpreender. Para nós finalizarmos, que eu já passei do horário, Provérbios 24:3 diz assim, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Ei, use a inteligência para agir dentro da sua casa. E a primeira atitude com inteligência é você colocar Deus acima de tudo. Não é o teu cônjuge, não é os teus filhos que devem estar acima, é Deus. E quando você coloca Deus acima de tudo, o que é colocar Deus acima de tudo? É começar a obedecer a palavra dEle. As outras coisas vão ocupando o seu lugar normal de prioridades na vida. Por que eu falo isso? Tem um monte de gente que não colocou Deus em primeiro lugar e bota o trabalho em primeiro lugar. Daqui a pouco, a vida espiritual está uma porcaria, o casamento está uma porcaria, os filhos estão perdidos, inverteu tudo. Quando eu coloco Deus, a palavra dele vai dizer, em segundo lugar, vem família. E dentro da família também tem uma hierarquia de prioridades. Não é filhos e depois o cônjuge. Em primeiro lugar vem o cônjuge, depois os filhos. Filhos crescem, criam asas e voam. O teu cônjuge é para toda a vida. Daí, uma outra estatística, tem muita gente depois de 30 anos de casado, 40 anos de casado, estão se divorciando, sabe por quê? Porque o casal passou a vida inteira colocando os filhos acima deles, se anularam completamente, não passearam mais, não foram mais românticos um com o outro, tudo para os filhos e pelos filhos. Está errado, pastor? Se está comprometendo o teu casamento, está errado. Só os filhos têm atenção, o maridão não. Só a esposa tem atenção, só os filhos têm atenção, a esposa não. Daí, quando os filhos crescem e vão embora, o casal se olha, quem é você? Não te conheço, não se entende mais, não tem mais a paixão, o casamento entrou numa rotina. Por isso, quando colocamos Deus, as coisas vão se encaixando. Use a inteligência para se comunicar com eficácia. E a comunicação com eficácia é com respeito, com brandura, usando palavras sábias. Olha o que a Bíblia vai dizer. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra certa dita no seu momento certo.
uma coisa que não tem valor, não tem o que pague quem sabe falar no momento certo, porque há tempo de se calar e há tempo de falar. O problema é que tem muitas pessoas que invertem, na hora que é para ficar quieto, vomita as coisas ruins, e na hora que é para falar, para resolver, fica emburrado, quieto, não dialoga. Use a inteligência para edificar o seu lar com sabedoria. E a maneira que você fala as coisas determina tudo. Por exemplo, uma história, a esposa liga para o marido, e ela tinha decidido usar os pães que tinha em casa para fazer um cachorro quente. Toda a família gostava de cachorro quente. E o marido gostava muito de cachorro quente, o ketchup, mas ela viu que não tinha ketchup e liga para ele no trabalho. Amor, você pode passar no mercado quando vir, trazer ketchup? Ah, não vai dar, estou corrido e tal. Esse camarada chega em casa. Na hora de comer o cachorro quente ele fica bravo. Pô, mas comer cachorro quente sem ketchup? Primeira versão dessa história diz que a mulher ficou indignada com ele. Pois é, seu cabeção, eu falei para você passar lá, você não trouxe, agora engula isso aí. Esse cara ficou indignado, pega o cachorro quente, joga na parede, confusão está instalada, se levanta, fica aquele climão na casa. Segunda versão da história, uma mulher sabia usar as palavras no momento certo. Ele reclama, pô, mas não tem cachorro quente, amor. Eu te liguei e pedi para você trazer o cachorro quente, mas como você não trouxe, né, a gente só tem o carro, paciência. Falou com calma, com brandura. Aquele homem, ele engole o cachorro quente sem o ketchup dele. Mas no outro dia, antes de vir para casa, amor, precisa de alguma coisa do mercado que eu vou passar lá. Resolveu, sem briga, sem discussão, com inteligência, com brandura. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos usar a inteligência para edificar um casamento sábio, maduro e transformar o nosso lar. Vamos se colocar em pé para nós finalizarmos. Tinha muita coisa para falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Agora, antes de você sair, eu preciso que você traga no seu coração a verdade que vale a pena lutar pela sua família, vale a pena lutar pelo seu casamento. Pastor, meu casamento não anda bem, a minha vida não está boa, mas começa a colocar em prática o que o manual do Criador diz. Você vai se surpreender com as suas colheitas. Existe uma maneira de nós vivermos um relacionamento saudável e maduro. Ei, Deus te colocou nesse cruzeiro, não é para você ficar com pão seco e banana. Deus te colocou nesse cruzeiro para você desfrutar de manjares e viver abençoado e feliz. A decisão é sua. Busque aprimorar os seus conhecimentos. Até semana que vem, estou lançando aqui um desafio. Surpreenda o seu cônjuge. Muda, transforma. Sabe aquela louça que ela sempre lava? Lava para ela. Sabe aquela comida que ele gosta e faz tempo que não se faz? Então, sabe quando ele chega estressado em casa, precisando de uma massagem? Tá uma dica. Ei, sabe quando ela chega estressada, precisando de uma massagem no pé? Aquela rosa que faz mais de anos que você não dá para ela e ela gosta, chegou o tempo. Ou aquele restaurante que faz 5 anos que você não leva mais ela para comer fora. Que tal essa semana? Pastor, está apertado. Deus vai abrir uma porta, mas surpreenda o seu cônjuge. Comece a semear coisas boas. E eu desafio, pastor Lediel está aqui te desafiando até semana que vem, você fazer algo fabuloso para sua esposa. E semana que vem eu vou contar também o que eu fiz para mim. Essa semana eu já surpreendi ela. Semana, quando ela chegou em casa, eu cheguei antes dela, fiz questão de limpar toda a cozinha, né? Deixei assim. Pensa uma mulher que ficou feliz. E depois eu fiquei feliz. É assim. Assim que a gente edifica um lar. Sabedoria, inteligência. Feche os seus olhos, vamos orar. Se você está com o seu cônjuge, chega pertinho dele aí. Solteirão, bota a mão no coração aí. Vou clamar por ti também, para que Deus te dê a sabedoria,
a graça. Senhor, como a tua palavra é maravilhosa. Como a gente cresce, amadurece e aprende, Senhor, ouvindo o que o Criador tem a dizer sobre edificar um lar com sabedoria e inteligência e que vai permanecer. Nós queremos que a nossa casa, Senhor, permaneça de pé e que o nosso casamento seja uma delícia de viver. Nosso casamento, Senhor, seja de acordo com aquilo que tu planejaste. Por isso, nos ensina, nos fortaleça, nos ajude e nos ensina a ser melhor. Nós não queremos ficar na mediocridade e fazer a vida, Senhor, se tornar uma rotina sem graça, mas nós queremos ser melhor. De notícia ruim, coisa ruim, lá fora já está cheio, Senhor, mas dentro de casa nós queremos que seja um pedaço do céu, um lugar de acolhimento, onde reina a graça, o amor, a paz e a harmonia. Esse é o nosso desejo. É por isso que eu abençoo cada família aqui presente, pedindo, Senhor, que a tua graça seja manifestada sobre cada um deles, e o teu nome glorificado. Assim eu peço, em nome de Jesus. E quem crê diz amém e amém.